galera, eu sou o Diogo, sejam bem-vindos ao Diogo Entretenimento. No vídeo de hoje vamos falar sobre o live action da Cinderela. Eu vou falar mais a respeito e alguns detalhes que eu gostei bastante desse filme, então tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Se a verdadeira magia da Cinderela fosse, na verdade, não a fada madrinha, mas sim a escolha de continuar boa num mundo injusto. Isso é o que é mostrado do filme, né, da história. Porque nesse filme acompanhamos a história da Cinderela, na qual mostra no começo que ela tinha uma mãe bem amorosa, um pai amoroso, mas infelizmente a mãe dela fica doente e isso causa o falecimento dela, né? E o pai dela, depois de 1 ano e meio, ele se encanta pela uma outra mulher, ele pede a bênção da filha, na qual ela permite. E isso desencadeia ele se juntar, né? Casar com essa madrasta, né? Na qual vai ser madrasta da Cinderela, e já vem com 2 filhas já, de contramedida. Então, sinceramente, esse filme, eu gostei muito do estilo visual, né? Lembra um pouco a animação, a escolha da atriz muito. Quando foi sair o trailer, muitas pessoas reclamaram da escolha da atriz, mas ela entregou um papel, soube atuar bem, fez um bom papel como Cinderela. E o príncipe também, quem se lembra, ele fez o filho de Ned Stark, né, que é como é o nome dele? De Game of Thrones lá, é o Robb Stark. Ele fez o filme. E muitos outros personagens que fizeram Game of Thrones estão nesse filme. E eu gostei bastante. E nesse filme começa que a madrasta, ela não sente tanto apreço pela Cinderela, né, mas também não odeia ela. E o pai dela, que era um comerciante, mercador, que passava meses fora, infelizmente numa das suas viagens, ele fica doente, num resfriado, e chega a falecer. E nisso, a madrasta, ela pede para Cinderela fazer alguns afazeres, né, e ela vai fazendo. Por quê? Eles eram bem-sucedidos, tinham muitos empregados, mas ela esbanjava muito e as economias da casa foi acabando. E aí elas tiveram que dispensar os empregados, né, os colaboradores, na qual a Cinderela assumiu. E chega a um ponto, depois de alguns anos, ela começou, em vez de ajudar, ela está sendo tratada como uma empregada, não como a dona da casa, como herdeira da casa, e sim como uma empregada. E nisso ela vai sendo humilhada, as 2 irmãs lá que ficam tratando ela como empregada. A madrasta e as irmãs representam a injustiça estrutural, abuso de poder, humilhação, exploração. Eles tratam muito bem isso nesse filme, na qual eles mostram o que uma pessoa pode ser capaz de fazer, né? Porque não é você ser mal em um ambiente tóxico ou um ambiente que tem muita injustiça, é você permanecer uma pessoa boa, né? Ter controle de si mesmo. Aí chega um momento que ela busca fugir, ela foge no cavalo, mas ela vê o príncipe, mais os outros caçadores caçando um cervo, né? Na qual ela interfere e salva o cervo. E ela conhece o Kit, né? Que é o príncipe. Eles já dá aquele amor à primeira vista, né? Ele se interessa por ela se interessa por ele. Ela é muito bonita, ele também é muito bonito. Eles ficam conversando e ela não entende, né? Assim, ela sabe que ele trabalha no palácio, lá no castelo, mas não sabe qual é o status dele, né? E aí, só que nesse filme, ele, ao contrário da animação, mostra o que está acontecendo por trás lá o que está acontecendo no castelo, né? Mostra que o rei está doente e o seu filho vai ser o próximo rei, né? Como sucessor do trono. E precisa de uma rainha, de uma companheira. Então, já tem uma que eles querem ligar os reinos, né? Fazer alianças com o reino através do casamento. Mas Kit, ele resolve fazer um baile à fantasia, na qual ele vai escolher uma esposa. E isso chega até os ouvidos da madrasta e das irmãs, na qual, com roupas, quer dizer, eles gastam as últimas economias com roupas caras, né, e tudo. E a Cinderela, ela diz que quer ir, né, pro baile, ela diz que não vai interferir em nada, vai ficar só para acompanhar, né, já que todas as damas do reino foram convidadas, seguindo a história, né, aí ela disse que, não, você nem roupa tem. Aí temos aquela cena na qual ela ajeita as roupas, né, a própria roupa dela, usando o vestido da mãe dela,
o Tatá, mas os outros ratinhos ajudam ela a produzir. Mas aí que tá, igual a animação, em vez das irmãs fazer isso, a Madara simplesmente vai lá e rasga o vestido dela e diz que ela não é merecedora daqui, não sei o que e tudo, e elas partem, né? E aí aparece a Fada Madrinha. A Fada Madrinha, ela não vem assim pra salvar a Cinderela, é mais como dar uma esperança para ela, porque naquele momento ela estava desamparada, chorando, sem esperanças, e a Fada Madrinha, ela é simplesmente para a esperança, uma esperança de uma vida melhor. E ela, não é que a Cinderela seja, o príncipe, ele já gostava da Cinderela, não pelo status dela de financeiro, mas sim pelo o que ela tinha no coração. Ela tinha gentileza, presença e verdade. Ele conseguia ver. O príncipe não se apaixonou por status, vestidos ou a aparência. Ele se apaixonou por gentileza, presença e verdade. Embora a beleza dela contribua bastante. Aí tem até uma cena engraçada que ela vai subindo na abóbora, né? Quer dizer, na carruagem. Aí ela faz, querida, é os únicos que você tem? Únicos que você tem? São os únicos que você tem? Falando dos sapatos, né? Aí ela fala um sapato de cristal. Aí ela fala também uma coisa que até um tempo atrás as pessoas falavam muito, né, da animação, que tipo, o sapato de cristal não deve ser confortável. Mas ela fala isso porque ela fala assim, e você vai ver, com a magia, né, você vai ver que eles são muito, muito confortáveis. E eu pesquisei, e na verdade, o baile começou, quer dizer, todas as damas, né, da região foram para o baile e ficaram em pé, esperando o príncipe atender todas elas. Só que os sapatos foram inchando os pés das moças, elas ficaram lá, e a Cinderela, ela foi de carruagem, e chegou lá, ela dançou com o príncipe, e logo em seguida foi embora, deixando o sapatinho de cristal nas escadas, né, e o outro ficou com ela. Só que tem um detalhe, todas as outras mulheres ficaram lá no baile, dançando e tudo, e ficaram com os pés inchados, e por isso que ela era a única do reino que estava com os pés perfeitos, então cabia o sapatinho de cristal no pé dela. Mas isso foi um estudo, tá, que eu fiz do porquê a Cinderela. Então acontece tudo isso. Outra coisa também que eles tiraram bastante legal, que foi que porque a madrasta, mas as irmãs não reconheceram a Cinderela, mas foi porque a Fada Madrinha fez um feitiço na qual elas não reconheceriam a Cinderela, mesmo estando na frente delas. Então o príncipe, ele decide que não, eu tenho que me casar com ela, assim, na animação, né? Mas no filme é o contrário. Ele tinha pretendente e tudo, só que o pai dele chega a falecer, ele se torna o rei e ele decide que o pai dele, antes no leito de morte, diz que ele deve se casar com aquela pessoa que ele ama, a pessoa que ele escolheu como esposa. Mas no baile, quando a Cinderela tá fugindo, né, por causa do horário, né, que ia dar o sino à meia-noite, ela tropeça, assim, ou esbarra no rei, sem saber. Ela, em vez de continuar correndo, ela se preocupa com o rei, se tá tudo bem, e foi. Ela tem uma breve conversa com o rei, e ele vê o sentimento, ele enxerga que ela é uma boa moça, uma pessoa gentil e amada, que consegue ver, né, de forma clara que ela é uma pessoa boa. Então agora, o príncipe como rei agora, né, já que o pai dele morreu, ele decide que vai se casar com ela, e ele procura em vai testando o sapatinho de cristal em todos os pés, aí chega lá, na casa lá onde a Cinderela mora, né, só que ela tá aprisionada, ela tá no alto da torre lá presa, na casa onde tem a madrasta, as irmãs, e a Cinderela tá presa na torre. Aí o príncipe vai lá, testa o sapatinho de cristal, tudo, e não dá certo, ele tá indo embora, mas a Cinderela lá em cima, ela começa a cantar. Quer dizer, ela tava cantando, né, mas na porta, as janelas, os ratinhos abrem a janela e o som sai, e ele encontra a Cinderela, e juntos eles se casam, e tem aquele final feliz. Gente, desculpa que eu tô até com um roteiro aqui, que eu não tô conseguindo, eu fiz o roteiro, mas eu não tava seguindo, queria mais falar, né, a respeito do filme. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado e puderem me seguir, me ajudar a chegar aos 1000 inscritos, e deixa o like e comentem aí, quem já assistiu esse filme, se gostaram tanto quanto eu gostei, mesmo sendo em live action, né? Ele não é um filme que tem tantos musicais, mas ele entrega muito bem a história, a narrativa. Então é isso, pessoal. Sou Diogo e até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto, é nóis.